A paz do Senhor. Hoje iniciamos uma nova série aqui no canal, onde vamos caminhar juntos pelo livro dos Salmos. Serão momentos de leitura, explicação e aplicação prática, para que a palavra de Deus se torne cada vez mais viva no nosso dia a dia. E antes de começarmos, quero te pedir algo muito especial. Se inscreva no canal, deixe o seu like e compartilhe este vídeo. Assim você participa desta missão conosco, para que a palavra do Senhor chegue cada vez mais longe, edificando famílias e fortalecendo a fé de muitas pessoas. E neste primeiro episódio, vamos refletir sobre os Salmos 1 e 2, que formam a introdução de todo o saltério. O primeiro fala sobre o caminho do justo e o caminho do ímpio, e o segundo revela o reinado do ungido de Deus, apontando para Cristo como nosso Rei. Antes de entrarmos no texto, é importante entendermos o que são os Salmos. O termo Salmos vem do hebraico Tehillim, que significa louvores. É um conjunto de 150 cânticos, poemas e orações inspiradas por Deus, usados pelo povo de Israel tanto no culto público quanto na devoção pessoal. Muitos foram escritos por Davi, outros por Asaf, pelos filhos de Corá, por Moisés, por Salomão e até por autores anônimos. O livro dos Salmos é precioso porque expressa toda a experiência humana diante de Deus: alegria, tristeza, arrependimento, esperança, confiança, louvor e adoração. É por isso que até hoje eles tocam tão fundo o nosso coração. Agora sim, com esse pano de fundo, vamos mergulhar no Salmo 1 e entender juntos o que ele nos ensina. Bem-aventurado o homem que não anda segundo o conselho dos ímpios, nem se detém no caminho dos pecadores, nem se assenta na roda dos escarnecedores. Veja como o salmista começa: bem-aventurado. Essa palavra significa feliz, realizado, completo. Mas não é uma felicidade passageira, é uma alegria verdadeira que vem de estar em aliança com Deus. Perceba também a progressão que o texto mostra: andar, deter-se e assentar-se. É um retrato de como o pecado se infiltra pouco a pouco. Primeiro, a pessoa escuta o conselho errado, depois permanece nesse caminho e por fim se acomoda, sentado entre aqueles que zombam de Deus. Podemos ver isso de forma muito clara nos dias de hoje. Imagine um jovem que começa apenas ouvindo piadas ou conselhos distorcidos sobre aproveitar a vida sem limites. Aos poucos, ele passa a andar com quem vive nesse padrão, até que se acostuma e já está inserido em ambientes de pecado, achando tudo normal. Outro exemplo é alguém que, no início, só acompanha conteúdos duvidosos nas redes sociais. Depois de um tempo, isso se torna parte da sua rotina, influencia sua mente e, quando menos percebe, já está envolvido em práticas que afastam o coração de Deus. É assim que o inimigo age, de forma sutil, pouco a pouco, até que o pecado se torne comum. O justo, porém, faz outra escolha. Não segue o conselho do mundo, mas busca a direção do Senhor. Antes, o seu prazer está na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Aqui está o segredo da vida abençoada: o prazer na lei do Senhor. Lei, nesse contexto, não é apenas mandamento, mas toda a instrução de Deus, a sua palavra. Não é uma leitura mecânica ou por obrigação, mas um deleite. Meditar de dia e de noite significa deixar que a palavra permeie a vida inteira. Os pensamentos, as decisões, as conversas. O justo carrega a Escritura no coração e a traz à memória em todas as situações, pois será como a árvore plantada junto a ribeiros de águas, a qual dá o seu fruto na estação própria e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Aqui o justo é comparado a uma árvore. Não é uma árvore solta no deserto, mas bem plantada, próxima a águas correntes. Isso significa estabilidade, nutrição constante, raízes profundas.
Assim como essa árvore dá fruto no tempo certo e permanece verde, mesmo em tempos de seca, a vida do justo floresce porque está alimentada pela fonte certa, a palavra de Deus. A prosperidade mencionada aqui não é apenas material, mas plenitude de vida, firmeza espiritual e frutos que permanecem. Verso 4. Os ímpios não são assim, mas são como a moinha que o vento espalha. Se o justo é árvore firme, o ímpio é palha sem peso. A palha não tem raiz, não tem força, basta um vento para ser levada embora. É assim a vida desconectada de Deus, instável, frágil, passageira. Pode até impressionar por um momento, mas não resiste à pressão do tempo nem às provas da vida. Verso 5. Pelo que os ímpios não subsistirão no juízo, nem os pecadores na congregação dos justos. O salmista nos lembra que haverá um juízo. Quando Deus manifestar sua justiça, os ímpios não terão onde se apoiar. Mas os justos, ainda que falhos, permanecerão firmes, porque estão sustentados pela graça e pela fidelidade do Senhor. Aqui fica claro que não há meio termo, ou estamos de pé diante de Deus, ou seremos levados como a palha. Em verso 6, porque o Senhor conhece o caminho dos justos, porém o caminho dos ímpios perecerá. Esse é o coração do Salmo 1. O Senhor conhece, guarda e aprova o caminho dos justos. Ele não é indiferente à vida daqueles que o buscam. Já o caminho dos ímpios, por mais promissor que pareça, termina em destruição. Em outras palavras, a vida sem Deus pode até parecer cheia de oportunidades, mas não tem futuro. E depois de entendermos essa mensagem tão clara do salmista, vale a pena olharmos para os nossos dias e refletirmos como isso continua atual. Se olharmos para o mundo de hoje, vemos muitos exemplos claros disso. Pessoas que constroem sua vida apenas em cima do dinheiro, do status ou da aparência, acabam descobrindo que tudo isso é como palha. Basta uma crise financeira, uma perda inesperada ou até um escândalo e tudo desmorona. Outros tentam buscar sentido apenas em prazeres momentâneos, festas, vícios, relacionamentos passageiros. Mas o vazio volta no dia seguinte, porque não há raiz verdadeira. Em contrapartida, aqueles que decidem viver com Deus, mesmo enfrentando pressões e dificuldades, encontram estabilidade. É como aquele pai ou mãe que, mesmo em meio às contas apertadas, mantém a paz, porque sabe que o Senhor é o provedor. É como alguém que perde um emprego, mas não perde a esperança, porque confia que Deus abrirá outra porta. Ou ainda como um jovem que resiste à pressão de andar pelos mesmos caminhos dos amigos, porque tem prazer na palavra e sabe que só Cristo dá futuro eterno. Esse contraste é real. A vida sem Deus é instável e passageira, mas a vida com Deus é firme, enraizada e cheia de propósito. O Salmo 1 é como uma porta de entrada para todo o livro dos Salmos. Ele nos mostra dois caminhos e nos chama a escolher. O caminho do justo, como uma árvore firmada em águas, ou o caminho do ímpio, como palha levada pelo vento. Mas o livro não começa e termina aí. Logo em seguida, o Salmo 2 amplia a visão. Não fala apenas do indivíduo, mas do mundo inteiro diante do ungido do Senhor. Se no Salmo 1 aprendemos sobre a vida pessoal diante da palavra, no Salmo 2 veremos o reinado do Messias e a soberania de Deus sobre as nações. Então vamos agora seguir juntos para o Salmo 2 e descobrir o que ele tem a nos revelar. Em versos 1-3, porque se amotinam as nações e os povos imaginam coisas vãs. Os reis da terra se levantam e os príncipes conspiram juntos contra o Senhor e contra o seu ungido, dizendo: rompamos as suas ataduras e sacudamos de nós as suas cordas. Aqui, o salmista descreve a rebelião do mundo contra Deus. As nações, os governantes, os poderosos, todos se levantam em oposição ao Senhor. Eles veem a vontade de Deus como correntes, como algo que prende sua liberdade. Isso continua muito atual.
Ainda hoje vemos governos, sistemas e até pessoas comuns rejeitando a autoridade de Deus, querendo viver sem limites, como se obedecer ao Senhor fosse um peso. Mas a verdade é que a rebelião contra Deus nunca traz liberdade, apenas escravidão ao pecado. Em verso 4, aquele que habita nos céus se rirá, o Senhor zombará deles. O contraste é impressionante. Enquanto os homens se levantam em arrogância, Deus olha de cima e ri. Não é um riso de indiferença, mas de soberania. É como se o salmista dissesse: o poder humano nunca é páreo para o poder de Deus. Na prática, isso nos lembra que, por mais que o mundo pareça desordenado, Deus continua no trono. Nada escapa do seu controle. Em versos 5, 6 diz: então lhes falará na sua ira, e no seu furor os confundirá. Eu, porém, ungi o meu rei sobre o meu santo monte de Sião. Aqui vemos a resposta de Deus. Ele não só ri da arrogância humana, mas também declara: já estabeleci o meu rei. No contexto histórico, era o rei davídico, mas no contexto profético, é Cristo. Isso nos ensina que, em meio à confusão do mundo, existe uma autoridade maior que governa. Jesus não é apenas Salvador, ele é também Rei, entronizado pelo próprio Pai. Em versos 7 e 9 diz: proclamarei o decreto, o Senhor me disse, tu és meu filho, eu hoje te gerei. Pede-me, e eu te darei os gentios por herança, e os confins da terra por tua possessão. Tu os quebrarás com vara de ferro, tu os despedaçarás como um vaso de oleiro. Esse é um dos textos mais citados no Novo Testamento. Ele aponta diretamente para Jesus, o Filho de Deus. O Pai lhe entrega as nações como herança, dando a ele autoridade sobre toda a terra. Na prática, isso nos mostra que a história não está nas mãos de presidentes, reis ou governantes humanos, mas nas mãos de Cristo. Ele é quem conduz os destinos da humanidade. E, ao mesmo tempo, é um chamado para reconhecermos sua autoridade em nossa vida pessoal. Em versos 10 e 12 diz: agora, pois, ó reis, sede prudentes, deixai-vos instruir, juízes da terra. Servi ao Senhor com temor, e alegrai-vos com tremor. Beijai o Filho, para que se não ire, e pereçais no caminho, porque em breve se acenderá a sua ira. Bem-aventurados todos aqueles que nele confiam. Esse é o grande apelo do Salmo: servir ao Senhor com temor e reconhecer a autoridade do Filho. Beijar o Filho era um gesto de reverência e submissão. É como dizer: reconheçam o governo dele antes que seja tarde, e termina com uma promessa maravilhosa: bem-aventurados, felizes, completos, são todos os que confiam no Filho. O Salmo 2 nos lembra que o mundo pode se rebelar contra Deus, mas Cristo já reina. A verdadeira segurança não está na política, no dinheiro ou nas estruturas humanas, mas em Jesus, o Rei eterno. Quando vemos guerras, crises econômicas, corrupção ou desordem, podemos pensar que tudo está perdido. Mas esse salmo nos lembra: o trono de Deus nunca foi abalado. O Filho já foi estabelecido, e bem-aventurados são aqueles que confiam nele. O Salmo 2 termina apontando para Cristo como Rei e Senhor de todas as coisas. Quando unimos essa mensagem com a do Salmo 1, entendemos que a vida do justo só encontra sentido quando está debaixo da autoridade do Filho de Deus. Juntos, os Salmos 1 e 2 formam a porta de entrada para todo o livro. O primeiro nos mostra o caminho pessoal do justo, enraizado na palavra. O segundo nos mostra o reinado universal do Filho, estabelecido por Deus. Assim, aprendemos que a vida com Deus é tanto pessoal quanto coletiva. Precisamos meditar na sua palavra e também reconhecer a autoridade de Cristo sobre todas as coisas. E eu te pergunto: você já escolheu o caminho do justo? Você já reconheceu a autoridade do Rei Jesus sobre a sua vida? Se sim, escreva nos comentários: minha vida está firmada em Cristo, meu Rei e Salvador. Que o Senhor abençoe ricamente a sua vida, a sua casa e toda a sua família.
E não deixe de acompanhar o próximo episódio, onde seguiremos juntos nessa jornada pelos Salmos, descobrindo verdades que fortalecem a fé e transformam o coração.